E hoje a gente abre o programa falando de um assunto também super pertinente. Eu acho que a gente não pode parar nunca, né? Não existe aí, falamos uma vez, isso a gente não vai falar de novo. A gente vai contar aqui a forma de socorro para alguém que esteja tendo um AVC. Como você vai reconhecer esse momento? Tem umas dicas muito interessantes. E o que eu acho mais importante é que a gente retome também quais são os fatores de risco, né? O que faz com que as pessoas aumentem, então, a chance de terem um AVC. Convidamos ela mais uma vez, nossa neurologista, a doutora Aline Turbino. Bem-vinda. Obrigada. Você tá bem? Bom dia. Prazer tê-la aqui com a gente. Mais uma vez, sempre. Claro, já abrimos para as perguntinhas no @VocêBonitaTV. Até porque, olha, doutora, até queria iniciar a nossa entrevista com um fato que chamou muito a minha atenção. Recentemente, uma amiga jovem teve um pequeno AVC. E aí, claro, a gente pode discutir aí as chances quando ele é pequeno, quando não é, enfim. Graças a Deus não teve sequelas, teve tempo para ser socorrida. Mas que o que assusta é que ela é jovem, pratica atividade física e até então desconhecia que podia estar tendo uma pressão alta, algumas coisas que a gente vai discutir. Então, para abrir, queria que você explicasse, né, como ocorre, o que é o AVC e essas vertentes, essas condições que muitas vezes a gente não tem nem ideia que pode passar por isso. Bem-vinda. Obrigada. Então, assim, o AVC é nada mais que obstrução, principalmente, né, o isquêmico, obstrução de um vaso sanguíneo que limita, né, as células de se alimentarem com os alimentos ali presentes naquele vaso. Então, o entupimento do vaso não deixa que o fluxo sanguíneo vá para frente e aquela área na frente fica isquemiada. E a gente tem também o AVC hemorrágico, que é aquele tipo onde o vaso, então, se rompe e banha de sangue o cérebro. A gente tem um vídeo, inclusive, para mostrar. Acho legal a gente já colocar no início da entrevista, para você explicar um pouquinho pra gente. Aí a gente tem o cérebro, isso. Perfeito. E esse eu acho que vai indicar o AVC sem ser o hemorrágico, né? Esse aparentemente parece o isquêmico, onde a gente tem ali a formação de áreas de isquemia nesse cérebro, né? Tá. Agora ele vai mostrar aquela questão dos vasos, né? Onde aí está mostrando um vaso sanguíneo, onde a gente pode ter aí o entupimento desse vaso sanguíneo por um coágulo, por exemplo, ou por uma placa de gordura. Tá. E obstrução do fluxo aí de sangue para o cérebro, impedindo assim, né, esse sangue de fluir para o sistema nervoso central. Aí vai acontecer uma área de isquemia, né, uma morte de neurônios ali daquela área que está faltando oxigenação, faltando fluxo sanguíneo, e uma perda de neurônios naquela região. Então há a perda. A perda de neurônios no AVC. Por isso que a gente se preocupa de assistir esse paciente o mais rápido possível. A gente fala que tempo é cérebro. Quanto mais tempo ele demorar para ser assistido, maior vai ser esse déficit, né? Pior vai ser essa circulação e mais cérebro a gente vai perder. Agora, doutora, assim, até para que a gente saiba prestar o socorro, a gente tem que identificar que pode ser um AVC. Então, a gente separou, inclusive, alguns sintomas, né? E eu queria que você contasse, porque ele pode se apresentar de maneiras diferentes, de queixas diferentes, de pessoa para pessoa, certo? Nem todo mundo vai ter tudo. Então, a gente, né? Mas é legal ficar com a ideia, porque eu tenho a ideia agora na minha cabeça que uma tontura muito forte, um enjoo, pode ser um AVC. Pode ser. Na verdade, o cérebro pode causar qualquer coisa, né? Então é muito difícil, às vezes, quem não conhece, olhar e saber o que está acontecendo. Mas vamos lembrar os mais comuns, pelo menos, né? Dificuldade de falar, né? Então a voz não sai ou sai embaralhada, por exemplo. Tá. Né? Dificuldade de movimentar algum lado do corpo, então uma fraqueza, né? Então um braço, um lado do corpo está diferente do outro, um está mais forte, outro está mais fraco, isso lembra a gente também. Tá. Né? Confusão, rebaixamento do nível de consciência. Visão turva, então, ou perda mesmo da visão também pode ser. Tontura, vertigem, ver tudo rodar é um outro sintoma que pode ser. Dificuldade, então, de sensibilidade, então parar de sentir alguma parte do corpo, o braço ou a perna, ou mesmo todo o corpo, né? Então, acho que esses são os mais comuns. Tá.
E aí a gente numerou, então, confusão, visão turva em um dos dois olhos, dor de cabeça de forte intensidade, tontura, perda de coordenação ou do equilíbrio, dificuldade na marcha ou na compreensão, perda de força ou de sensibilidade, alteração na fala ou linguagem, né, que é essa perda visual. Vou pedir, inclusive, para a Lê colocar no Instagram do Você Bonita, nas nossas redes sociais, é sempre bacana ter um lugar ali, quando a gente tem dúvida, você checa, né, e ali tá bem fácil, então a gente vai colocar para vocês nas redes sociais. Bom, entendendo isso, queria que você contasse, antes da gente chegar na questão do socorro, tá? Quais são os fatores que levam a esse AVC? Então, quais doenças que hoje as pessoas apresentam que podem, sim, aumentar a chance, ainda que numa fase jovem da vida? Então, lembrar da pressão alta, do diabetes, das cardiopatias. Então, às vezes o paciente não sabe que tem algum problema no coração. Então, algum tipo de arritmia que ele desconhece consegue provocar a subida de coágulos, por exemplo, do coração para a cabeça, para o cérebro, né? Então, principalmente em jovens, né? A gente olha isso, que é aquela história que você estava comentando no início, né? Uso de algumas medicações também, de alguns tipos de hormônio, como, por exemplo, pílulas, né? Não são indicadas em todos os tipos de mulher, por exemplo, a gente sempre avalia com cuidado. E a obesidade, o paciente sedentário, com colesterol elevado, às vezes come muita fritura, gordura e acha porque é jovem não tem nada. Isso começa a obstruir, causar uma obstrução desses vasos e progressivamente fechar esse vasinho, causando alguma obstrução. Certo, então é importante estar atento também. E a questão da pressão, como você comentou, que é uma doença silenciosa, pressão alta, né? Aí os jovens muitas vezes não têm nem ideia que podem estar tendo alguma alteração de pressão. Isso, e assim, como você falou, é silenciosa e com o passar do tempo isso vai acontecendo um desgaste da parede do vaso, pela pressão, pelo diabetes, pelo cigarro, pela obesidade. E de repente esse vaso se fecha num determinado momento da vida. Puxa vida, então, gente, tem que aferir a pressão, fazer o check-up direitinho e sentiu qualquer coisa que, né, corpo a gente conhece. A gente sabe quando a gente tá bem, quando não tá, quando é algo estranho que nunca teve. Tem que procurar ajuda, né? O mais rápido possível. Antes de acontecer, porque se acontecer, aí a gente vai colocar na tela uma coisa muito legal, que eu achei bem interessante, a palavra que a gente tem que lembrar para fazer esse socorro. Olha só que legal. A doutora vai explicar pra gente. Tá aí, ó, SAMU. Então, a gente tem várias palavras no meio médico que a gente criou, né, mecanismos onde o assistente, as pessoas saibam que pode ser um AVC, né? Então, essa é uma das palavras que nos lembram disso. Lembrando que sempre tempo é cérebro, por isso a gente fala para quem assistir um paciente dele que ele deve ser levado imediatamente para um serviço de emergência, né? Tá. Então, uma das dicas, né, pediu para o paciente sorrir e ver se está simétrico o sorriso ou se a boca está desviada para um lado. Então, atenção. Pediu para sorrir ou conversar, falar, a boca está desviada ou mesmo está falando com dificuldade, a gente pede para chamar imediatamente uma ajuda médica. Tá. Né? Abraçar, né? Por que abraçar? Porque a gente consegue sentir, né, a força do paciente quando está abraçando. Então, ou me abraça, ou mesmo pega a minha mão e aperta com as suas mãos, aperta a minha mão. Aí você consegue ver se tem alguma diferença de, por exemplo, de força entre as mãos. Tá. Né? Música. Então, pedir para o paciente conversar ou falar uma música, por exemplo, para que a gente consiga ver se ele está conseguindo falar ou se a voz não está saindo ou se está saindo com um problema de dicção mesmo, enrolada ou cortando as palavras. Isso é uma dica também. Importante. Né? E urgência, que seria telefonar para o serviço de saúde mais próximo, para ambulância, enfim, ou mesmo ir, né, para um pronto atendimento médico para fazer essa assistência o mais rápido possível. Que número vocês divulgam que é aí, enfim, seguro para as pessoas terem à mão sempre? Então, existe, né, o Serviço de Segurança de Ambulâncias aqui do nosso estado, mas no Brasil, né, seria a assistência médica e o SAMU. E existem alguns aplicativos também que é possível o paciente acessar e poder ver qual é o centro referência de AVC mais próximo da sua casa. Então, é importante, claro, ter uma certa calma nesse momento para encontrar. Hoje com a internet a gente chega de forma rápida para esse socorro, mas não pode demorar muito. Mas eu achei fantástico. Então, eu tenho que guardar que é sorriso, abraço, música ou fala e urgência. Perfeito. Doutora, enquanto a gente está aguardando, tem umas dicas que você separou também, certo? Olha lá. Então, enquanto estiver aguardando, mantenha o paciente sentado ou deitado para evitar risco de queda
e veja se as vias aéreas estão desobstruídas. E aí te pergunto, a questão do deitado, a gente já fez pauta de epilepsia algumas vezes, e eu sempre me recordo da questão da viradinha de lado, né? A cabeça, pelo menos, para o lado, para que não se tiver aí um vômito, né? Perfeito. Então, a gente sempre preconiza deixar o pacientinho de lado, porque, por exemplo, um AVC da área da fala ou alguma intercorrência com a língua, esse paciente não sofra de broncoaspiração e aí tem um sufocamento. Então, segurar esse pacientezinho de lado aí para evitar esse risco de broncoaspiração é importante. É importante, então. E olha, na verdade, a gente está falando da questão do AVC, mas pode vir acompanhado de uma convulsão ali no momento. Sim, também. Eles se associam tanto no isquêmico como no hemorrágico, já dado aquela resposta inflamatória cerebral da falta de oxigenação e morte dos tecidos, poder sim desencadear uma crise convulsiva. E aí a crise convulsiva, às vezes ela tem um tempo maior ou menor, né? A gente não dá para saber. Sim. Tem pacientes que podem desenvolver mais tempo e outros menos tempo. Isso, tem paciente que pode ter na hora do AVC ou pode ter não só naquele momento, às vezes no transporte ou mesmo internado no hospital. Então a gente precisa ficar de olho nesse paciente. Tá aí. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente? Olha lá na tela. Obrigada, Joana, um beijo pra você. Então vamos lá. Como diferenciar um infarto de um AVC? No fundo, doutora, é um médico, a gente na hora, né, se depara, sabe que está acontecendo alguma coisa, mas a gente não tem exata ideia do que é, né, certeza do que é. É impossível, né? Eu acho que a dica principal que ela está falando aqui, né, que ela nos mandou é bem interessante. As duas entidades são consideradas urgências médicas, emergências médicas. Então, assim, na dúvida é ir imediatamente para o hospital, né? Porque tempo vai fazer com que esse miocárdio, esse coração sofra e o cérebro sofra. Mas geralmente os pacientes com alguma coisa cardíaca, eles sentem dor precordial, às vezes dor na região do estômago, com irradiação às vezes para o braço. O que às vezes essa irradiação para o braço também a gente acontece no AVC, que é onde a gente tem uma perda de força, um formigamento. Então assim, a gente ficou na dúvida, é ir imediatamente para o hospital. Não é para ficar assim, será que é isso, aquilo que eu vou fazer? As duas são urgências médicas e devem ser socorridas de forma imediata. Talvez então a questão da dor seja algo que, né, caracterize um pouco mais a questão cardíaca, né? Então, se eu tenho uma dor precordial ou mesmo uma dor na região do estômago, irradiação para as costas ou irradiação para o braço, isso se assemelha mais a um quadro aí de infarto. Perfeito. Mais perguntinha do público na tela, aproveitem, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo. Existe alguma possibilidade de se ter um AVC por hereditariedade? Então, ela já coloca aí uma questão, né, de hereditariedade, genética, enfim, casos familiares. Existem milhares de doenças hereditárias que predispõem esse paciente a ter mais AVC. Então, sim, isso é uma coisa real. Quanto mais jovem esse paciente é, mais a gente se preocupa em ter algum fator hereditário, preditivo de doença no corpo daquele paciente que ele desconhece, por isso ele nunca tratou, e vai poder cursar com algum AVC. Então, se você já teve também algum histórico de AVC em jovem, né, abaixo de 45 anos, sempre é importante a gente investigar fatores aí associados à hereditariedade e também fatores de risco, né, coração, por exemplo. E tem que praticar atividade física, mesmo depois de ter tido, né? Como é que é essa questão da prática da atividade física? Porque alguns pacientes relatam até alguns problemas, inclusive do AVC, no momento que estão numa prática de atividade física. Queria até, sim, se você puder, doutora, não tem relação direta, né? Vamos supor, a pessoa está ali fazendo um esforço e por isso veio o AVC. Ele poderia ter sido em outra hora. Então, como é que é essa relação da atividade física, do AVC, enfim, desse impacto todo? Na verdade, a gente recomenda fazer atividade física porque ele ajuda tanto a reduzir colesterol, controlar pressão, controlar diabetes, que são os fatores de risco, né? E obesidade. Então, o exercício físico ele deve ser realizado. O que a gente pede é que o paciente tenha liberação de um cardiologista, para que ele não tenha nenhum problema cardíaco, para fazer atividade física. Porque a gente sabe que aquele paciente que não sabe que tem alguma coisa no coração, que faz uma atividade física, está suscetível a alguma alteração cardíaca durante o exercício e isso sim poder causar algum tipo de AVC ou mesmo evento cardíaco. Perfeito. Perguntinha então do público que eu acho que tem relação com essa, olha lá. Obrigada, Frank. Um beijo, querido. Ele botou minha foto, ele veio no aniversário, é um querido. E olha a fotinho ali, eu lá com ele.
fingindo que eu ia comer a jaca, que ele é o rei da jaca. Uma boa alimentação, hidratação correta, exercícios leves e ômega 3 ajudam a evitar o risco de AVC? Então, excelente, né? Então, prevenir a obesidade, cuidar dos fatores de risco, né? Então, pressão, diabetes bem controlado, fazendo check-up cardiológico aí, a depender da idade, uma vez por ano, por exemplo. Evitar a obesidade, excesso de álcool, cigarro, tudo isso deve ser tratado aí, acompanhado com carinho e ser evitado, né? A atividade física regular é uma das coisas principais que a gente sempre recomenda para esses pacientes. E a gente sabe que sim, a dieta do Mediterrâneo contém colesterol bom, abaixa também o colesterol ruim, né? Também serve para memória, então a gente sabe que a gente deve sim dar opção para peixe, uma carne se for mais magra, uso do azeitezinho, né? Mas não quente, um azeite frio na nossa comida, reduzir fritura, gordura, tudo isso nos ajuda a ser mais saudável. Doutora, é verdade que a gente pode ter vários AVCs até imperceptíveis? É verdade, a gente chama de... Fiquei um pouco chocado quando eu li isso. Infartos lacunares, que a gente fala, eles são tão pequenos e alguns pacientes têm repercussão clínica, então sentem mesmo, às vezes só uma fraqueza, alguma coisa mais leve, e outros pacientes não sentem, a depender do local do cérebro atingido. Então isso é real. E mesmo que a gente não tenha sentido, enfim, ou que em algum momento tenha sentido algo, sempre é possível detectar após essa primeira vez? Através de exames de imagem. Então, às vezes o paciente não tem nada, nunca referiu nenhuma alteração, a gente faz às vezes uma ressonância, vamos dizer, porque o paciente começa a ficar esquecido. E quando a gente vê, ele já teve milhares de pequenos derrames e nunca sentiu nada. E aí vem lá na frente um sintoma de esquecimento, por exemplo. Olha que interessante isso. E nunca soube, uma vida inteira. E depois, num momento que foi tentar identificar outra coisa que estava incomodando, encontrou aí. Encontrou um AVCzinho. Vamos fechar com perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Edmar, um beijo pra você. Essas dicas servem para outros problemas médicos também? Eu acho que tudo que a gente ficar em dúvida, né, e achar que pode ser alguma coisa, sempre deve ser avaliado por um médico. A gente está aqui conversando sobre dicas e sinais, mas óbvio que não substitui um médico. Então é sempre o bom senso, né? O acompanhante está com aquela pessoa, acha que tem alguma coisa errada, ele deve dar a primeira assistência e levar o mais rápido possível. Lembrando que o que eu falei, existem métodos, né, de tratamento desses pacientes. Nas primeiras 4h30 a gente consegue reverter ou mesmo poupar grande parte do cérebro, né? Então existe como tratar um AVC desde que esse paciente chegue para nós de forma precoce. Então ficou na dúvida, não é para ficar em casa e esperar se vai piorar, é levar no médico imediatamente. Tá aí, depois disso, vida normal, né? Corrigir de repente o que não está ali de forma, enfim, né? Pode estar causando esse desequilíbrio, muitas vezes até a pressão. Sim. E vida normal. Sim, a reabilitação e a entrada precoce desse paciente dentro de um centro de ajuda referenciado para AVC vai fazer com que ele volte mais cedo para o trabalho, para a sua rotina, tenha menos sequelas e seja acompanhado para que a gente descubra qual é a causa do AVC e previna um novo AVC. Então, a reabilitação precoce, um médico precoce avaliar e um tratamento bem sucedido no início do quadro vai fazer a diferença a longo prazo. Doutora, obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui. Eu vou deixar um telefone de contato para vocês, para quem quiser saber mais. Doutora Aline Turbino é neurologista e o telefone é o 5051-1648, 5051-1648. Nas redes sociais também, como doutora Aline Turbino, tudo junto. Já encontra o trabalho dela. Até a próxima. Obrigada, viu? Carol. Beijo para você.